Efésios 1, verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Meus amados, Paulo estava falando aqui acerca do poder de Deus. Versículo 19 fala da eficácia da força do poder de Deus, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, etc. O que é o poder de Deus para você, irmão? O que é o poder de Deus para você? Você conhece o poder de Deus? Você sabe do que eu estou falando? Na semana retrasada, a mensagem foi sobre o versículo 19, falando acerca do poder de Deus. E ali naquela mensagem, amados, nós falamos da raiz da palavra poder, no original bíblico, que é a palavra dinamis. E a raiz dessa palavra dinamis revela muito acerca do poder de Deus, quando nós observamos que é a mesma raiz da palavra dinamite e dínamo. Então falávamos naquele dia, amados, que é necessário que a gente conheça o poder de Deus, porque é o poder de Deus que nos sustenta, é o poder de Deus que nos ajuda, que nos ampara, é o poder de Deus que nos faz caminhar na fé. É o poder de Deus, amados, que opera quando alguém é curado através da oração da igreja. É o poder de Deus que opera quando alguém se converte a Jesus. É o poder de Deus que se manifesta e opera quando alguém é liberto. Liberto do diabo, liberto de algum pecado arraigado naquela vida, liberto de droga, liberto de vícios, liberto de maldições, de coisas malignas que muitas vezes estão atormentando uma pessoa. E o poder de Deus, amados, é manifesto, é explicado, é revelado nas Escrituras extensamente, intensamente, bastante. Lemos o Salmo 105 hoje, que fala só do poder de Deus, guiando o seu povo, alimentando o seu povo, dirigindo o seu povo. E o versículo 4 nos diz: buscai o seu poder. Então, amados, é nossa obrigação buscar o poder de Deus, conhecer o poder de Deus, querer conhecer mais sobre esse poder nas Escrituras e na nossa vida. Senhor, eu quero saber o que é isso, quero conhecer mais sobre o teu poder. Necessário que os pais ensinem seus filhos acerca do poder de Deus. Falem para eles dessa realidade. Vivam essa realidade. Eu fui lá na Confissão de Fé de Westminster buscar alguma coisa para falar sobre o poder de Deus. E lá no capítulo 1, no item 1, você que tem lá a sua Confissão de Fé, dá uma olhadinha. Pastor, não tenho. Vai no site da igreja, no item Biblioteca Virtual, tem lá um link que você baixa em PDF, a Confissão de Fé de Westminster. Pode salvar no seu computador, está tudo lá. E tem uma versão comentada pelo reverendo Onésio Figueiredo, pastor conhecido da nossa igreja presbiteriana. Confissão de Fé com comentários do reverendo Onésio. Uma bênção. Vale a pena você ler, você conhecer mais acerca desse símbolo de fé. Mas lá no capítulo 1, no item 1, diz assim: as obras da criação e da providência de tal modo manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus. E o versículo de Romanos, capítulo 1, verso 20, Romanos 1, 20, na primeira parte diz assim: os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A criação, a natureza, o mundo, o universo, eu, você, tudo revela o poder de Deus. Quando a gente para pensar, então, em quem é o nosso Deus, o Deus criador, o Deus providente, o Deus mantenedor de todas as coisas, nós começamos a entender a grandiosidade do poder de Deus. O poder de Deus, então, amados, está presente em toda parte. Para todos os lugares que nós olharmos, nós veremos o poder de Deus. Um exemplo. Fala-se muito hoje em dia de ecologia, de destruição da natureza. Pois, irmãos, eu digo para vocês, se não fosse o poder de Deus, talvez não tivéssemos mais água para beber,
talvez as marés já tivessem inundado aí as cidades litorâneas, com aquela história do derretimento polar. Talvez a poluição e as guerras e as bombas já tivessem destruído muita gente. Mas o Senhor Deus não apenas criou todas as coisas, como Ele mantém as coisas no seu devido lugar. Ele mantém as coisas funcionando. Na vida cristã, vamos pensar na nossa vida diária. É importante que a gente saiba, irmãos, que sem o poder de Deus nós não temos condições de servir a Deus. Martinho Lutero, quando escreveu o hino Castelo Forte, ele disse assim: se pudessem nos devorar demônios não contados, se pudessem nos devorar demônios não contados, mas o diabo não pode nos devorar, porque nós somos guardados pelo poder de Deus. Amém, irmãos? É o poder de Deus que nos guarda. Quando a gente caminha, quando a gente anda, quando a gente respira, quando a gente dorme, quando a gente come, quando a gente conversa, quando a gente faz tudo na vida, é porque o poder de Deus está em nós, está nos guardando. Pastor, mas o não crente também. O não crente também. Exatamente. A vida de todas as pessoas são regidas e guardadas pelo poder de Deus. Por isso que Deus é o único que dá a vida e tira a vida. Ele é o Senhor. Ele tem poder para isso. Então, meus amados, na vida cristã autêntica, uma vida cristã mais amadurecida, é aquela vida que não rejeita o poder de Deus, mas que busca o poder de Deus. Como nós vimos no Salmo 105:4. Buscai o poder de Deus. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembra que na mensagem da semana retrasada, nós dissemos que não há como separar Deus do seu poder. Lembra disso? Deus é onipresente. Então, ao buscarmos o poder de Deus, nós estamos buscando Deus. Por isso que o salmista diz: buscai o poder de Deus, buscai a sua presença. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós estamos buscando o próprio Deus, estamos buscando o poder de Deus. Por isso, amados, que é tão importante a gente conhecer sobre esse tema, sobre esse assunto. Lembra da mensagem anterior, então? O dínamo é o que gera energia. O poder de Deus em nós é o que nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem. O poder de Deus, amados, é infinitamente mais poderoso do que uma dinamite. Mas a dinamite explode, quebra, detona as coisas, não é? Quebra as pedras. E o poder de Deus, amados, se manifesta na nossa vida, quebrando também todo mal que pudesse nos aprisionar. Todo mal que pudesse nos dominar. Todo mal que pudesse nos governar. Por isso que quando alguém entrega a vida a Jesus, ele é liberto. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi o que Deus fez de um modo físico. Quando Paulo e Silas estavam presos lá em Filipos, e oravam e cantavam, de noite, meia-noite, esses homens ali presos, e cantando louvores, e orando, e de repente veio um grande terremoto. Aquilo foi uma manifestação física do poder de Deus. E as prisões se quebraram, as cadeias se quebraram, e eles foram libertos. Nós podemos, amados, lembrar desse texto, e podemos lembrar de outros textos da Bíblia também, como quando Pedro e João estavam indo para o templo, e havia um homem coxo, paralítico, na porta do templo. E ele pedia dinheiro, pedia esmola. E os servos de Deus disseram: olha, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos... Pedro disse: o que tens eu te dou, levanta e anda. Não foi Pedro que fez aquilo. Não foi Pedro que fez aquilo. Foi o poder de Deus na vida de Pedro. Porque se fosse Pedro o homem, não teria acontecido nada. E aquele homem foi curado. E saiu andando, saiu pulando. Nós temos que acreditar nesse poder, amados. Um poder que renova, um poder que vivifica, um poder que liberta, um poder que fortalece, um poder que transforma.
um poder que cura, um poder que salva, um poder que faz a gente andar na presença dele. Então, meus amados, temos que conhecer mais do poder de Deus e eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite algumas coisas maravilhosas acerca do poder de Deus no ministério de Jesus. Se Deus nos der vida e saúde, na próxima mensagem nós vamos falar um pouco mais dos versículos 21 a 23. Mas hoje eu gostaria de falar sobre a vida, morte, ressurreição, ascensão e glorificação de Cristo. Que é o que Paulo enfatiza no versículo 20, quando diz que Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. A obra de Cristo, irmãos, só foi possível de ser realizada por causa do poder de Deus. Lembrando que Cristo é Deus Filho. Então Jesus é Deus encarnado. E ele estava então aqui na terra, fisicamente na forma humana, porém com todo o poder, com toda a glória que ele sempre teve e nunca deixou de ter. O homem pode dar jeito para muitas coisas, mas tem algo que o homem não tem como dar jeito. Nem a pessoa mais rica do mundo conseguiria dar jeito para um grande problema do homem, que é a morte. O que distingue Jesus de todos os outros seres humanos é o que Paulo diz no versículo 20, que ele ressuscitou. Ele venceu. Mas antes disso, Jesus precisou nascer. E o poder de Deus se manifesta em Maria, gerando Jesus no ventre de Maria. Lembra da palavra do anjo para Maria? O Espírito Santo vai te envolver com a sua glória. Então, amados, ali estava o poder de Deus na vida da serva de Deus, gerando um bebezinho no seu ventre. E esse bebezinho era Jesus, Jesus encarnado. A vinda de Jesus é manifestação plena do poder de Deus. Um fato excelente, maravilhoso e extremamente sobrenatural. Mas a vida de Jesus também nos mostra o poder de Deus, porque Jesus jamais pecou. Jesus jamais errou. Jesus jamais teve um pensamento impuro, maligno. Jesus jamais se rebelou contra Deus. Jesus jamais duvidou ou questionou o amor do Pai para com ele. A vida de Jesus foi dirigida, fortalecida e orientada pelo poder de Deus. Mas, meus amados, não é só isso. A Bíblia nos diz do ministério de Jesus. Aos 30 anos, ele se levanta e começa a sua jornada de pregação na face da terra. Ele se revela então agora como Messias. Não é mais apenas o filho do carpinteiro. Agora ele próprio se reporta às pessoas dizendo que ele mesmo é o filho do homem. E o ministério de Jesus é marcado pelo poder. Jesus cura enfermos, devolve a vista aos cegos, faz paralíticos e coxos andarem, liberta os encarcerados do diabo, ressuscita mortos, alimenta multidões milagrosamente, prega a salvação às multidões, e ainda como parte do seu ministério de poder, ele convoca 12 homens. E esses 12 homens, amados, foram usados por Deus com poder para mudar a história da humanidade. O ministério de Jesus é marcado pelo seu poder. Ele funda a igreja com a sua palavra, com o seu poder, e ele declara que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus é revestida pelo poder de Deus. Ao falar da tentação, por exemplo, que cada um de nós passará as provações da vida, Jesus diz: ninguém será provado além das suas forças. A palavra de Deus nos afirma isso, que ninguém será provado além das suas forças. Mas, meus amados, juntamente com a tentação, Deus proverá o poder, o livramento. O livramento de Deus vem através do seu poder, de sorte que possamos resistir às provações.
Mas, meus irmãos, o poder de Deus também se manifesta na morte de Jesus. Na morte dele. Antes da ressurreição, na morte. Ali há uma manifestação tremenda do poder de Deus, porque para cumprir toda a obra de salvação era necessário que ele morresse. Ele veio para isso. E quando ele morre naquela cruz, amados, se entregando em nosso lugar, o poder de Deus se manifesta de tal maneira que os nossos pecados são canalizados e lançados ali sobre Jesus. Pelo poder de Deus, Deus faz com que todos os pecados do povo de Deus, de antes de Jesus e depois de Jesus, onde nós estamos, fossem lançados de uma só vez sobre ele. Pelo poder de Deus, em Jesus, ele consegue carregar esse fardo até o final, suportando aquela cruz, suportando toda a dor, suportando toda a humilhação. E não era apenas uma dor física, porque muitas pessoas já foram crucificadas depois de Jesus. Naquele período mesmo da igreja medieval, muitos crentes morreram crucificados, mas a dor de Jesus era uma dor espiritual. Era a dor do meu pecado, do seu pecado. E como isso foi possível? Por causa do poder de Deus. Mas o poder no ministério de Jesus também se manifesta na sua ressurreição. Se ele permanecesse morto, não haveria valor algum seu sacrifício. E estaria provado que ele não passava de um simples mortal. Se ele permanecesse na sepultura, irmãos, não existiria igreja. Nós não estaríamos aqui. Mas a Bíblia nos afirma que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte e por isso ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ressalta aqui no versículo 20 a ressurreição. Mas lembremos que para que a ressurreição ocorresse, era necessário que ele nascesse, era necessário que ele morresse também. E agora, Jesus ressuscita e prova que o seu sacrifício é perfeito e que o seu sangue purifica-nos de todo pecado. Isso é que é poder. Poder de Deus. Mas, meus amados, não para aí. A Bíblia nos diz no versículo 20 que Jesus assentou-se à direita do Pai, lá no céu, nos lugares celestiais. Mas como isso poderia acontecer se ele estava aqui na terra e ele ressuscitou fisicamente, ao ponto de Tomé, que duvidava de que ele houvesse ressuscitado, foi repreendido por ele e ele disse: Tomé, coloca a tua mão aqui nas minhas cicatrizes e veja que sou eu mesmo. Que não é um fantasma. Então Jesus ressuscitou, homem, de carne e osso, porém agora de um modo diferente, ressurreto, mas ainda não glorificado. E ele tinha que subir para os céus. Como isso seria possível? A palavra de Deus nos fala da ascensão de Jesus. Jesus simplesmente subiu aos céus, como se fosse um tipo de levitação, mas subindo até as alturas, até se perder de vista no meio das nuvens. Esse foi um dos fatos tremendos também após a sua ressurreição e que prova do seu poder. Parece que o diabo queria que ele fizesse isso lá na tentação de Mateus 4, quando o diabo falou: salta daqui de cima, como se ele, descendo, levitando, fosse aclamado como rei. Mas ele repreendeu o diabo. E ele não fez aquilo que o inimigo queria que ele fizesse. Ele sofreu sim em nosso lugar, mas depois da sua ressurreição, ele sobe aos céus. Então a ressurreição de Jesus é diferente, amados, de todas as outras ressurreições manifestas na Bíblia. Por quê? Porque todos os outros que ressuscitaram morreram de novo. Mas só Jesus ressuscitou e não morreu mais. Só Jesus ressuscitou e subiu aos céus. E a subida de Jesus aos céus é uma das provas do seu poder, da sua divindade. Isso está registrado em Atos capítulo 1, de 9 a 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Amém, irmãos? Promessa de Deus, ele voltará. E ele voltará do mesmo modo como ele subiu, ou seja, ele será visto descendo das alturas. E a Bíblia nos diz que todo olho verá. E é um mistério de Deus aí, né? Uma vez alguém perguntou, mas pastor, se a terra é redonda, quem está do outro lado do globo, como é que veria? Eu digo, então, não sei, isso é mistério de Deus, o que eu sei é que está na Bíblia, todo olho verá. Mas você pode pensar qualquer coisa. O fato é que todo olho verá. Assim como um relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. E todo olho verá. Isso é poder de Deus, amados. Mas olha o versículo 8, falando sobre o poder de Deus. Nós não vamos adentrar nessa área agora, porque está lá no versículo 23, quando fala da igreja. Mas recebereis poder. Atos 1:8. Veja, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nosso querido pastor e a missionária Zeneide, que estão presos lá no Senegal, não renunciaram à sua fé. Não negaram a sua fé. Não duvidaram de Deus. Pelo contrário, eles afirmam para os irmãos que vão lá visitá-los que Deus os mandou para a prisão para evangelizar os presos. E o pastor José Dilson já está dizendo que quando ele sair de lá, se Deus quiser, ele vai começar um ministério de evangelização dentro da cadeia. Porque ele conheceu como é ficar preso naquele lugar. Um ministério, amados, que só é realizado pelo poder de Deus. Não tem jeito de você entrar num lugar desse e permanecer ali fiel e constante no ministério, na pregação, se não for pelo poder de Deus. Aliás, para a vida cristã, em tudo, necessitamos do poder de Deus. Mas, meus amados, o poder de Deus é manifesto na vida de Jesus, não só no fato dele ter subido aos céus, mas o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 20, nos reporta que Jesus foi glorificado. Efésios, capítulo 1, verso 20, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, ou seja, glorificação. E eu fico imaginando, irmãos, como foi esse momento. Imagine isso. Na contagem de tempo humano, faziam 33 anos que ele havia deixado o Pai. Na contagem celestial não tem tempo, porque lá é eterno, não há contagem de dias ou anos. Há uma coisa só, constante lá no céu. Mas aqui no nosso contexto humano, foram 33 anos desde o seu nascimento. E Filipenses nos fala do momento em que ele deixou a glória. Ele abre mão da sua majestade para se tornar um homem, para se encarnar. Mas agora ele volta aos céus. Ele é elevado aos céus, às alturas. E é recebido com glória, com majestade, ao ponto de ser colocado à direita do Pai eterno. Que coisa tremenda. Eu imagino os anjos cantando, os irmãos que ali estão adorando, a glória celestial e Jesus entrando na cidade celestial, sendo recebido com glória e com majestade. E Jesus vai entrando até chegar no lugar central do céu, onde Deus está, no lugar mais elevado do céu. E o Pai concede a ele então seu lugar à sua direita. Que maravilha, irmãos, que coisa tremenda. O que aconteceu ali, a nossa mente pequenininha, limitada, não consegue atingir, não consegue dimensionar, porque é muito elevado. Mas a Bíblia nos diz que o que está revelado nos pertence. E o que está revelado no versículo 20? Que ele foi recebido em glória e majestade e foi assentado à direita do Pai. Então, meus amados, isso é a glória de Deus na vida de Cristo, enchendo completamente com poder e com majestade, ao ponto dele ser transformado fisicamente. Como que isso aconteceu? Quando João vê Jesus lá em Apocalipse, capítulo 1, queria que você abrisse agora, o mesmo João que estava ao lado de Jesus, o discípulo amado, aquele que comia e ficava ao lado de Jesus nas refeições para conversar com ele,
e agora velhinho, preso na ilha de Patmos, João recebe de Deus essa revelação tremenda. Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 12. E ele dá uma descrição agora de Jesus glorificado. E é bem diferente de Jesus quando aqui no seu ministério terreno. Veja, Apocalipse 1, 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o nosso Jesus, amados. Cheio de glória, cheio de poder. E ele nos promete: eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou contigo, filho, todos os dias. Nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Jamais. A vida cristã deve ser uma vida experimentada, praticada no poder de Deus. Não tente viver sem o poder de Deus. Não tente fazer isso em casa, não tente fazer isso no dia a dia, não tente fazer isso em momento algum. Viver sem o poder de Deus. Mas busque sempre o poder de Deus. E saiba que mesmo nos momentos de fraqueza, mesmo nos momentos de dúvida, Deus nos carrega no seu poder. Porque é promessa de Deus. Mas você não deve se contentar, meu querido irmão ou irmã, em viver 10%, 5%, 1% do poder de Deus. Você deve buscar o 100% do poder de Deus. Tudo que Deus te deu, você tem que querer. Porque se Deus te der fisicamente algo material que você tanto deseja, você rejeitaria? Se você procura um emprego, por exemplo, a gente fala muito dessas coisas aqui, porque eu creio que a palavra de Deus tem que ser vivida na prática. Não é só teoria, não. Você quer um emprego, Deus te dá emprego, você diria: não, não quero emprego, porque eu não vou querer isso aí na minha vida, não. Não, você vai lá correndo. Se você quer aumento no trabalho, você está pedindo um aumento, e o patrão chega e fala: olha, fulano, eu vou te dar um aumento de 100%, você é um funcionário exemplar. Chefe, não precisa. Você faria isso? Teve uma vez que o irmão comprou um negócio numa loja, ganhou um cupom. E ele foi premiado, foi sorteado. E ligaram para ele: olha, vem buscar sua moto zero, você ganhou. Não, eu não quero, isso não é de Deus, não. Por que não me deu essa moto, né? Pega lá e dá para mim de oferta. Pastor, ó, uma moto para o senhor trabalhar, rapaz, que beleza, hein? Se você então estivesse doente, Deus livre e guarde, pedindo para Deus te curar. E Deus, por sua infinita graça, revelasse a você a glória dele e falasse: filho, eu quero te curar, eu vou te curar. Você teria coragem de dizer: não, Senhor, eu não quero ser curado. Então, meus irmãos, se em todas essas áreas físicas nós desejamos o poder de Deus, já sabe o resto, né? Por que muitas vezes nós não desejamos na nossa vida espiritual? Há um problema aí. Nós tentamos dicotomizar a vida. O que é dicotomia? De 2. Vida física de vida espiritual. Está errado. Está errado. Para nós, a vida física é espiritual também. Estar aqui é espiritual. Não é? Dar um abraço na esposa, um beijo nos filhos e dizer: eu te amo. Isso é espiritual. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E a Bíblia diz que Deus nos chamou para abençoar e não amaldiçoar. Isso é espiritual.
Nossa vida cristã, amados, tem que ser interpretada assim. Olha, eu estou no trabalho, estou na rua, estou em qualquer lugar. Isso é espiritual, porque Jesus falou que está comigo. Olha, um Jesus grandão, desse tamanho, poderoso, que João nem consegue ficar em pé e cai aos pés dele como morto. Não conseguia mexer um dedo. Eu acho que João estava ali morrendo de medo. Estou morto. Como Isaías falou também quando viu a glória de Deus. Mas Jesus põe a mão sobre ele, diz, não temas. Ou seja, não tenha medo. Se esse Jesus tão poderoso está conosco todos os dias, como que nós podemos querer separar as coisas? Não é que agora é a hora de Jesus, daqui a pouco é a hora de qualquer outra coisa. Não, toda hora é a hora de Jesus. Mesmo quando a gente está vendo televisão, vendo futebol, brincando com a família, dando risada com os filhos, nos alegrando, isso é espiritual também. E nós só conseguiremos desvendar esse caminho através do poder de Deus. Porque muitas vezes a nossa mente nos engana tanto. Pense nisso agora. Vamos tentar traçar um paralelo entre a obra de Jesus e a igreja. Jesus teve um nascimento sobrenatural aqui na terra, não é? Foi gerado pelo Espírito Santo. E você e eu também tivemos um nascimento sobrenatural, que foi o nosso novo nascimento. No momento em que você entregou sua vida a Jesus, irmão, irmã, aconteceu um milagre. Deus transformou você. Deus veio morar em você. Segunda coisa que nós falamos foi da vida santa de Jesus. Jesus jamais pecou. E aí nós sabemos que não é possível nós sermos iguais a Jesus. Mas nós podemos ser o que de Jesus? Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Ou seja, mesmo imperfeitos, temos que imitá-lo na nossa vida. Nós falamos do ministério poderoso de Jesus. Milagres, curas, coisas assim tremendas ele fez. E ninguém fará e nem fez e nem fará igual a ele. Mas nós podemos pensar no ministério cristão que cada um de nós tem que desempenhar. Ainda que tenhamos limitações, ele nos capacita, ele nos ajuda. E ainda que não seja igualzinho o que ele fez, mas nós devemos tentar fazer o melhor para ele. Nós falamos também da morte sacrificial de Jesus. E aqui, amados, nós temos que pensar na nossa morte. Jesus chegou lá no final como um vencedor. Jamais negou, jamais duvidou, jamais blasfemou. Como que você pretende chegar lá no final? Jesus chegou até o final de cabeça erguida. Nunca pecou. Nós somos pecadores. Mas a graça de Deus nos sustenta, nos purifica, nos capacita a melhorar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, faça um projeto. Mas Deus pode nos chamar antes. Deus pode nos chamar hoje. Se Deus te chamasse hoje, como é que você ia estar lá na presença dele? Tente traçar um paralelo pensando nisso, amados. Jesus chegou vencedor lá no final e Deus quer que cheguemos também. Mas Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que nós também ressuscitaremos. Amém? Nós ressuscitaremos, amados. Jesus subiu aos céus através da sua ascensão. E a Bíblia diz que nós também subiremos. Seja na hora da nossa morte, ou seja no arrebatamento da igreja. Mas nós subiremos. E Jesus foi glorificado. E nós também seremos glorificados, não igual a Jesus, mas semelhantes a Jesus. Tudo isso, amados, é manifestação do poder de Deus. Meus queridos, finalizando, só queria dizer ainda que muitos resolveram na sua vida, na sua cabeça, parece, talvez nem tenham noção disso, mas parece que resolveram tentar viver distantes do poder de Deus. Então, esse estilo de vida que o pastor Paulo fala aí, é meio radical demais para mim. Eu não sou muito chegado nisso, não. Meu negócio é ir na igreja no domingo, o resto da semana, Deus é que sabe, né? Ninguém tem nada com isso e pronto. Mas em tudo quanto é igreja que a gente prega, que a gente é pastor, a gente vê isso. Tem uns irmãos que buscam mais esse poder e alguns outros que parece que não conseguem entender, atinar da importância disso. E passam a desprezar o poder de Deus. Como? Não se abstendo de algum pecado,
não orando diariamente, não lendo sua Bíblia, não frequentando a igreja corretamente. Meus irmãos, não é possível a gente viver uma vida cristã autêntica sem o poder de Deus. Nós não podemos nos contentar em viver uma vida cristã minguada, fraca, sabe, como derrotados. Não, nós temos que ser fortes, temos que ser vencedores, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores, e as barreiras e obstáculos surgirão. Então, meu querido irmão e irmã, eu queria que você, nessa hora, colocasse a sua vida perante o altar do Senhor, pedindo para Ele: Senhor, me faz conhecer mais do Teu poder. Me ajuda a entender o Teu poder. Me ajuda a desejar o Teu poder. A me impressionar com o Teu poder. Me impressionar com o Senhor. A ficar assim, extasiado só de pensar em quem Tu és. Olhando para as coisas que o Senhor fez. Olhando para a Tua misericórdia na nossa própria vida. Vamos orar?